Ô Samuel, claro que ali ela falando já fora das garras da justiça brasileira é uma coisa, mas em termos de intocabilidade, poxa, nós estamos num país que já prendeu presidentes, prendeu presidente do Congresso, né, que já prendeu personalidades. Por mais que a gente diga que o Brasil é o país ajeitada para os caras famosos e tal. Poxa, o Eduardo Cunha puxou cana, o Lula ficou preso, o Collor agora teve prisão decretada. Quem é a Zambelli na fila? O Bolsonaro vai pegar prisão, né? E ela sabe disso. Então, quem é a Zambelli para na fila do pão achar que com ela seria diferente, né? Um país que, de novo, na Itália, quantas vezes o crime organizado italiano ficou blindado e não pegava prisão, e aqui líderes do crime organizado estão presos, né? Então, poxa, calma lá, né? Calma lá, vai devagar com o andor, que esse santo é de barro aí. O Samuel, só que daí dentro desse contexto todo, teve uma parada que me pegou muito, tá? Eu vou compartilhar com você o trecho, é bem curtinho, pra gente dar uma olhada na promiscuidade que pode ser muitas vezes uma proximidade de fonte, claro que pode, mas na forma como é narrado, na forma como é vendido, denota só uma arrogância de interpelar poder, né, em medida de tentar ser o quarto poder, estou falando da imprensa, e em especial da Rede Globo, né, e da sua maneira de narrar a promiscuidade da relação da jornalista com a fonte, no caso aqui a Daniela Lima, que via de regra faz um bom trabalho, mas se perde muito aí nesse deslumbramento com relação às fontes, ela e o ministro do STF. Confere aí. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí, às 11h25, o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Posso ler aqui a mensagem? Essa coisa da risadinha, essa coisa de se achar, quem sabe ela se colocou num lugar acima do STF, ali eu tô notificando o ministro que não sabe e tal. Agora, me pega também o ministro do STF se permitir essa troca se fosse eu o relator, já para mim já pega um lugar meio que de, não sei se ciúmes, inveja, de arrogância, aquela coisa de técnico de futebol, né, Samuel? Eu acho uma graça que todo técnico de futebol, ele avalia o trabalho do técnico da seleção, né? Você vai ver um cara que treinou na Série B, cara. O cara que nunca ganhou um título, ele diz, não, eu acho que o Ancelotti tem que fazer assim, assado, papapá. Todo mundo sabe o que fazer quando não tá no cargo. Agora, é promíscuo, né? É descompassado esse tipo de conteúdo e a forma como ele é trazido para um debate, né, que deveria conduzir de forma séria as coisas, e isso pegou tão mal que a Globo tirou do ar esse trecho do programa, viu? Tiago, eu vou comentar isso, mas primeiro deixa eu fazer só uma correção aqui, que me fizeram e tá certo, né? Eu falei que o general Heleno foi preso, não, o general Braga Neto, né? Foi o Braga Neto. Falha minha. Eu agradeço aqui ao pessoal do chat, não foi superchat, mas eu vou acompanhando aqui o chat também. Não, então mandem chat, o Heleno não foi ainda. O Heleno não foi ainda. Eu sou de uma corrente profética do protestantismo brasileiro, entendeu? Então, vocês me desculpem. Tá vacinado. E outra coisa, eu queria mandar um abraço para a amiga Cleide, que está nos acompanhando lá de Miguel Pereira. Ela sempre está aqui no DCM, eu já vi ela por aqui, então um grande beijo, um abraço para ela. O que eu queria apontar dessa fala, cara, é uma coisa surreal o que nós acabamos de assistir. É surreal. Primeiro, assim, o nível de irresponsabilidade jornalística dessa jornalista. Porque, veja, se eu troco mensagem contigo, Thiago, não troco? A gente conversa no WhatsApp aqui, claro que eu não sou da importância de nenhum ministro,
Mas imagine você pegar e falar, não, mas olha, ontem, pegar o celular e ficar assim, ontem o Samuel, ele me falou tal e tal coisa sobre as eleições do PT do Rio, por exemplo. A gente já falou sobre isso aqui, de certa forma. E aí eu ficasse ali, você ficasse, não, aí ele disse isso. Aí eu respondi tal coisa. Aí ele, né, depois que eu falei, ele disse tal coisa. É de um nível de arrogância, de desprezo pelo interlocutor. Aí o interlocutor esquece que é um ministro da STF no primeiro momento. Qualquer interlocutor, eu pegar e ficar quebrando o sigilo de conversa, nossa, na frente de milhões de pessoas, e rindo, e mostrando, olha como eu sou mais inteligente, tá vendo? Eu questiono, e aí ele não sabe o que responder, e ele levou quase 1 hora para me responder, uma coisa grave, que eu que avisei ele. É surreal. O nível de falta de caráter mesmo. Desculpa aqui se ela quiser me processar, mas é exceção da verdade, sabe? Porque é isso. É uma falha de caráter você fazer isso diante de milhares, centenas, dezenas, 2 pessoas que sejam, você quebrar o sigilo de uma conversa tua com alguém. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa da cultura ocidental, pelo menos, consegue reconhecer que isso é uma falha de caráter. Agora, imagine fazer isso com uma autoridade do país, do Supremo Tribunal Federal, apontando cisões entre um ministro e outro numa conversa particular que ele teve com ela. E aí vamos para outra ponta. Um ministro do Supremo achar que tem uma conversa particular com uma jornalista que já é conhecida, né, por se vangloriar das relações que tem, ela nunca tinha feito algo nesse nível, mas outras vezes ela já tinha lido conversas dela no ar, sem citar nomes, às vezes, omitindo algumas informações, tomando mais cuidados para proteger, mas mostrando, olha, tá vendo? Eu tenho acesso e disse isso, isso e isso. Ela já fez isso antes. Eu lembro muito bem de 2 cenas, pelo menos, dela em pé, apresentando o jornal, pegando o celular e dizendo que estava vendo da conversa que ela teve com uma pessoa importante de Brasília. Não disse quem, mas disse que era uma pessoa importante. Então, veja, um ministro do Supremo dialogar com uma jornalista no nível que esse ministro dialogou é surreal. E aí vamos à última camada, pelo menos das que eu estou conseguindo enxergar nisso tudo. Né? Você ter as falas do ministro, né, apontando que o ministro Alexandre de Moraes está bloqueado, está, né, pressionado, e ele cita alguns elementos importantes. Primeiro, ele cita um poder da República, o Congresso, Legislativo Nacional. E depois ele cita 2 outros elementos no mesmo nível de um poder da República. Ele cita a mídia, veja que ele não cita a opinião pública, ele cita a mídia, a imprensa. E óbvio, quando ele está falando da imprensa, ele lamentavelmente não está considerando nenhum de nós aqui da imprensa alternativa, de esquerda, progressista, nada disso. Ele está considerando 3, 4 canais de televisão e jornais impressos importantes do país. Está pegando aqueles famosos Folha, Globo, Estadão. É isso que ele está dizendo. Está colocando eles no mesmo nível do Congresso. E terceiro, para mim ainda mais grave, o mercado. Bom, o mercado eu também sou, tá? Você também é, cada um dos mais de 2.000 que nos assistem são o mercado. Porque nós transacionamos, nós estabelecemos preços a partir da nossa demanda. Isso é o mercado. Cientificamente, todo agente econômico é o mercado. Mas quando eles dizem o mercado, ele está se referindo ao mercado financeiro, a 0,001%, ou menos de 30 mil pessoas das 215 milhões do Brasil, que compõem os agentes financeiros diretos com transações relevantes na Bolsa de Valores. É a famosa Faria Lima. Quando ele fala o mercado, ele está dizendo a Faria Lima, os donos de bancos, os André Esteves da vida, que ontem estava abraçando lá o Haddad por trás e tal, e falando um monte de maluquice, o pessoal do Itaú, do Bradesco, lá no evento da Esfera, dizendo que falta ajuste fiscal no Brasil. E essa galera está equiparada a um poder da República. A mídia, que trabalha para essa galera, e essa galera. Ou seja, no final, ele está falando que tem o Congresso, que é pago e eleito com o dinheiro dessa galera, a mídia, que é paga e ordenada a sua pauta por essa galera, e, por fim, a própria galera. Nós vivemos num regime político
que está a um limiar de ficar escancarado como ele é um regime plutocrático, como ele é um regime comandado apenas tão somente pelo dinheiro daquelas poucas pessoas. Esquece o voto censitário foi a forma encontrada lá no final do século XIX, começo do século XX, para botar as pessoas que tinham poder financeiro no comando. Depois se encontrou uma fórmula muito melhor, que é a que tem hoje. É uma fórmula em que todo mundo vota, mas no final o voto não serve de nada, porque quem manda em quem vota, inclusive, porque martela diariamente através da imprensa os seus ideais, são esses 0,001%. Quem comanda o Congresso eleito são esses 0,01%. E quem preocupa o judiciário brasileiro, quais as opiniões dessas pessoas, quais opiniões preocupam esses ministros que levam eles a decidir A ou B, são também esses 0,01%, com os quais o ministro Barroso passou o mês de maio fazendo 6 reuniões com grandes empresários que têm processos trabalhistas correndo no Supremo Tribunal Federal. E ele achou por muito bem se reunir com esses sujeitos processados e confraternizar com eles. Mais uma prova de que são 0,01% que mandam de verdade na política, no poder brasileiro. Essa fala transmitida, né, pela jornalista final, para mim, é a mais relevante. Todas as outras são preocupantes do ponto de vista profissional e ético dela. Mas essa última, ela desnuda, e eu achei importante que a gente observasse esse ponto, sabe, Thiago? Ela desnuda o poder brasileiro. O ministro deixou de prender a Zambelli porque estava preocupado com o que a Faria Lima pensaria ou pensa e incentiva e financia desses movimentos de extrema-direita, dizendo que há uma ditadura do judiciário no Brasil. É isso é o que preocupa eles. Não é a Maria ou João lá no evangélico lá de Belfor Roxo, que é sempre retratado como, né, o ignorante, o manipulável pela extrema-direita. O que preocupa esse cara é, na verdade, a Faria Lima, que financia essa manipulação de informações. E, de fato, é real. Ele desnuda uma realidade brasileira. Quem manda no poder brasileiro, em muitas instâncias, todas confluindo para o poder central, é a Faria Lima. E o que me pega muito, porque é como você disse, né? Não são raras as vezes em que há essa vaidade exposta da necessidade de dizer que tem esse contato, né? Eu falei com alguém importante lá em Brasília, ou falei com o ministro. A vaidade é tão gritante que, ao meu ver, ela contamina, inclusive, uma série de procedimentos jurídicos que podem ser tomados dali para frente por esses ministros, o Samuel, porque a partir do momento que o cara está abrindo esse tipo de relação com um jornalista ou com uma jornalista, isso pode estar contaminando a forma né, a percepção pública, contaminando a decisão do cara. Isso pode ser usado depois. Você imagina, isso pode ser usado daqui um pouco mais, o Samuel, para outros processos. A gente é capturado pela relevância e pela agonia do caso do golpismo, mas a batalha do judiciário contra as coisas grandes do Brasil não começa e não acabam aí. Esse é só mais um, né? Amanhã depois, uma decisão pode ser questionada por um réu e vai dizer o seguinte: não, mas eu quero a quebra do sigilo telefônico do ministro, porque eu não sei qual é o ministro que pode estar vazando conversas com uma jornalista. Eu lembro de um caso que foi relatado pelo professor Clóvis de Barros Filho num livro dele, e depois o livro foi tirado, né? A tiragem daquele livro foi, por ordem do ministro Gilmar Mendes, foi tirada das vendas, né? E teve que ter essa parte tirada e censurada, que foi aquele fatídico caso em que o professor estava com o William Bonner, não sei se você lembra desse caso, e liga o Gilmar Mendes. O Bonner liga para o Gilmar Mendes e pergunta: ministro, vocês vão decidir algo importante hoje aí? Porque daí nós mandamos uma equipe. E a resposta foi: ora, Bonner, se você mandar uma equipe, aí nós decidimos algo importante. Então, quer dizer, é uma inversão absurda, né, do interesse social sobre o aparelho jurídico a partir de uma visibilidade, de uma vaidade, de uma vitrine, né? E aí, não sejamos ingênuos, é óbvio que
como diria a Conceição Tavares, nos jantares de sexta-feira, onde tudo se define, que a imprensa tem lugar, né? E os grandes nomes do... Não estou falando da Daniela Lima, não sei se ela tem esse tamanho de decidir algo, mas é na vaidade de um ministro de querer vazar coisas, de opinar sobre coisas que não cabem a essa relação. E ela, né, naquele lugar assim do... Como é que eu vou ter uma conversa com alguém de tamanha relevância de um dos temas mais importantes do país e ninguém vai saber? As pessoas têm que saber. Mas justamente esse é um dos compromissos dessa função, né, Samuel? Imagina, eu vou no padre me confessar e amanhã depois está toda a paróquia falando do que eu confessei pro padre. É mais ou menos assim. Eu vou no terapeuta, daí eu falo pro terapeuta, eu tô com um problema aí, a minha mulher me traiu, eu não sei lidar com isso. Eu chego amanhã no prédio, tá todo mundo me chamando de corno. Diz, o que foi? Não, o terapeuta botou no Facebook, né? O teu terapeuta contou. É essa a violação, né? Dessa estrutura de relação fonte. Imagina você, a gente ouve cada coisa de fonte, Samuel, que se fosse trazer, daria uma matéria mais interessante do que a matéria que realmente pode ser trazida muitas vezes, mas são os ossos do ofício. Me admira muito essa exposição, ela não é um sinal de fragilidade profissional, eu não penso que ela faz isso por ser incauta ou por ser tolinha, sabe muito bem o que está fazendo, onde está tocando e como está mexendo, mas eu alerto para os riscos jurídicos que isso pode implicar ali na frente.